Boas, bem-vindos de volta. Este é o 19º tutorial de introdução à programação. Nós, no nosso último tutorial, pusemos o nosso programa de cálculo de primos a correr com o limite de 1 milhão como número máximo, ou seja, todos os primos até 1 milhão. E eu deixei o programa a correr porque não queria deixá-lo, íamos apanhar alguma seca se víssemos o programa a correr e a mostrar todos os números primos até 1 milhão, mas a verdade é que eu deixei o programa a correr. Ele encontra-se já terminado aqui e eu posso mostrar que o programa que nós fizemos com mais ou menos, aliás, exatamente 39 linhas de código, ou um bocadinho mais do que 39 linhas de código, digamos 40 linhas de código, demorou 1 minuto e 40 segundos a ser executado e apresentou todos os números primos até 1 milhão. E realmente isto aqui acho que é suficiente para dar uma certa luz, para mostrar o poder que nós conseguimos ter com a programação. Uma coisa tão simples, mas tão complicada ou tão monótona, tão repetitiva e muito difícil de fazer quando os números começam a aumentar, nós conseguimos reproduzi-la e fazê-la e executá-la no total foram 2 tutoriais, ou seja, foram 20 minutos. Pusemos um programa a calcular os números primos até onde nós quisermos. Desde que as variáveis suportem esse valor, nós conseguimos imprimir e conseguimos terminar a ser um número primo. Ok, nós avançamos já bastante na programação, mas nós começamos a notar que o nosso código está a ficar algo complexo de se ler. Ou seja, nós temos aqui um for, que depois tem um if lá dentro, que tem um else, tem um if, tem um else, que tem um booleano, depois tem um for, que tem um if. Ou seja, o nosso código está a começar a ser complicado de se ler e de se trabalhar. Porquê? Porque nós ainda conhecemos muito poucas ferramentas da programação e nós não estamos a usufruir todas as coisas que a programação tem para nós e que nos simplificam a vida. E nós andamos este caminho todo para a frente para ganharmos algum feeling, alguma ideia sobre o que é a programação. Mas ainda temos muita coisa para aprender. Pronto. Nós já sabemos o que é que são variáveis, nós já sabemos o que é que são ciclos, já sabemos o que é que são ifs, já sabemos que conseguimos controlar a execução do nosso programa e o fluxo do nosso programa, mas ainda não sabemos muito sobre muita coisa da programação. Em específico, não sabemos o que é programação orientada a objetos. E este foi um termo que eu ainda não utilizei em nenhum dos meus tutoriais e que é importante começar a referir agora. Nós já sabemos que existe uma coisa chamada classe. Já vimos aqui o termo classe escrito várias vezes. Classe é uma ferramenta. A utilização de classe é uma ferramenta fundamental a uma linguagem orientada a objetos e é uma ferramenta fundamental para a programação em C#. E é uma ferramenta que vocês vão aprender a adorar e a utilizar em qualquer linguagem orientada a objetos. E o que é uma linguagem orientada a objetos? É uma linguagem que tem objetos e que a programação utiliza esses objetos a seu favor para construir o programa. E o que é que são objetos? Objetos são... Vamos lá ver, o que é um objeto? É difícil descrever o que é um objeto. Um objeto é algo que resulta de uma classe. Ou seja, nós podemos imaginar a classe como a forma ou a forma, e com base nessa forma conseguimos criar objetos que têm a forma da forma que é a classe. Isto é um bocado difícil de entender, mas vamos exemplificar isto da seguinte maneira. Vamos aqui à nossa aplicação e vamos adicionar um fecheiro de código. Foi algo que nós não fizemos ainda. Nós podemos adicionar várias coisas ao nosso programa. Temos aqui montes de operações que podemos fazer com o nosso programa. Para já, nós vamos olhar aqui para o adicionar. Nós podemos adicionar muitas coisas. Podemos adicionar pastas, adicionar itens existentes, adicionar novos itens. Se eu disser que quero adicionar um novo item, tenho aqui montes de coisas que eu posso adicionar ao meu programa, mas eu não me quero perder nessas coisas todas. Eu quero adicionar uma classe. E cá está. Temos aqui uma classe. E eu vou dizer que essa classe é do tipo animal. Ok?
aliás, como nós estamos a programar em inglês, isto não é animal, é animal. Ok. O que é um animal? Um animal é, neste caso, a classe animal representa a forma animal. Ou seja, no momento em que eu declaro uma classe animal, aquilo que eu posso começar a fazer é criar objetos dessa classe. E como é que eu crio objetos dessa classe? Eu posso chegar aqui ao início do meu programa. Vocês estão lembrados que o nosso programa começa sempre por executar esta instrução e tudo o que está dentro dessa instrução. E eu vou dizer, olha, eu vou querer um animal, vou-lhe chamar animal1, e vou dizer que essa variável animal1 é igual a um new animal. Para quem esteve atento aos meus tutoriais anteriores, provavelmente reparou que nós já nos tínhamos deparado com um ou outro new pelo caminho. Então, no fundo, qual é a sintaxe que nós temos perante nós? Nós temos a declaração de uma variável chamada animal1, que é do tipo animal, ou seja, do tipo classe animal, que está a ser instanciada com uma nova instância da classe animal, ou seja, com um novo objeto do tipo animal. E como é que nós fazemos isso? Nós temos que dizer, ok, temos que pôr aqui o termo new, temos que pôr o nome da classe e temos que pôr umas parênteses a seguir. O significado das parênteses, nós vamos perceber isso mais à frente. Mas as parênteses estão lá para dizer que estamos a criar um novo animal e nós aqui dentro das parênteses vamos aprender também a passar parâmetros. Parâmetros como, por exemplo, inteiros, doubles, qualquer outro tipo de variável que nós conheçamos. Strings e por aí fora. No fundo, o que eu fiz aqui foi criar uma variável do tipo animal. E o que é que essa variável do tipo animal pode fazer? Se eu meter aqui um ponto, reparem, lembram-se que nós também já nos deparámos com pontos na programação. No fundo, o que o ponto vai fazer vai apresentar-nos todas as operações, todas as propriedades / operações que este objeto permite fazer. Há um conjunto de operações que já são herdadas. E o conceito de herança é uma coisa que nós também vamos aprender, que é inerente à programação orientada a objetos, é inerente às classes. Há aqui um conjunto de propriedades que já são herdadas do tipo mais simples que existe de todos, que é a classe mais simples de todas, das quais todas as classes herdam, que é a classe Object. Ok? O nosso Object1 vai ter exatamente as mesmas coisas que o nosso Animal. Certo? Mas o nosso Animal é um bicho muito diferente do nosso Object, porque ele é do tipo Animal, não é do tipo Object. Então, porquê é que nós declaramos uma classe do tipo Animal? Porquê? Porque nós agora podemos chegar aqui à nossa classe, que reparem que é um novo ficheiro de código completamente diferente do program, e podemos começar a pôr coisas aqui dentro. E o que é que nós podemos pôr aqui dentro? Nós podemos pôr... não podemos pôr diretamente os fors e os ifs que nós vimos lá, que já utilizámos, mas diretamente não, mas podemos pô-los cá dentro. Agora, para nós os pormos cá dentro, vamos ter que utilizar mais um conjunto de coisas da programação que eu vou abordar já a seguir, mas não já imediatamente. Mas para todos os efeitos, fica a nota que nós podemos utilizar tudo o que nós vimos até agora, podemos pôr dentro de classes. Logo, nós podemos começar a estruturar o nosso código de uma maneira diferente, de uma maneira mais inteligente, mais intuitiva, quando começamos a perceber como é que funciona a programação, e conseguimos evitar ter um código tão complexo como nós já estávamos a começar a ter com o programa dos números primos. Ou seja, o que é que eu posso adicionar aqui à nossa classe Animal? Uma das coisas que eu posso adicionar, e nós já nos deparámos também com isso na programação, é uma coisa chamada Properties. O que é uma Property? Eu vou dizer que tenho uma Property que é do tipo String e que se chama Name. Ok? Agora, tipicamente, quando eu declaro uma Property, eu declaro a forma como ela é cedida. Nós não vamos entrar em detalhe para já nisso, vamos só declarar uma Property. Eu tenho aqui uma Property Name.
E o que é que isto me permite fazer? Permite que eu agora, aqui no nosso programa, tenha aqui o meu animal1, ou seja, é uma instância da classe animal. O meu animal1 permite, reparem, aqui apareceu o name. Ou seja, a propriedade que eu declarei no meu animal aparece aqui na lista de propriedades e de métodos do meu animal. Logo, no momento em que eu tenho aqui um name, eu posso fazer o que com ele? Ele, no fundo, é uma variável que está declarada dentro do animal. E eu posso dizer, olha, o teu name é igual a... vamos chamar-lhe Spike. Por exemplo. Este é um animal chamado Spike. Vou-lhe dar o nome de um cão. Ok? Ou seja, no fundo nós criamos uma propriedade nesta classe animal e nós conseguimos atribuir um valor a essa propriedade. Agora, se eu quiser imprimir no ecrã o valor dessa propriedade, eu posso fazer um console.writeLine e fazer animal1.name. Só fazer aqui um console.readline por baixo para o programa não terminar imediatamente. E se eu executar o meu programa, vão ver que ele imprime o valor de animal. Ou seja, se eu meter aqui um breakpoint, executar o programa novamente, reparem que nós já temos uma instância do tipo animal. Aqui eu posso expandir as propriedades. Ele diz que o name está a nulo, ou seja, o name não tem nada ainda lá associado. Mas se eu passar para a instrução seguinte, ele vai fazer uma atribuição da string spike ao name e vou ficar com o name igual a spike. Logo, eu tenho aqui o name igual a spike, tanto que se eu for aqui à minha immediate window e escrever animal1.name, ele vai me dar spike. Se eu fizer writeLine do seu valor, ele vai me apresentar no ecrã spike. Ok? Pronto, o que é que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que, para além do fecheiro de código principal, que é o program, nós podemos criar fecheiros de código adicionais, que tipicamente são classes, de modo geral vão ser classes, e dentro dessas classes nós podemos adicionar propriedades. Propriedades são, no fundo, variáveis. Reparem que eu pus aqui uma coisa chamada public antes disto e pus aqui uma coisa chamada public antes da declaração da classe. Ou seja, no fundo aquilo que eu estou a dizer é que esta classe é pública, eu estou a dizer que esta propriedade é pública. Eu posso pôr aqui coisas diferentes. Eu posso pôr aqui, por exemplo, protected. Posso pôr aqui protected, mas ele não vai gostar muito disto. Posso pôr aqui private, por exemplo. São níveis de acesso diferentes que eu posso dar à minha classe e posso fazer o mesmo também para as minhas variáveis. São níveis de acesso diferentes que eu posso dar às minhas variáveis. Porquê é que isto faz sentido? Isso faz sentido quando nós já estamos a fazer programação, uma programação mais avançada, onde nós queremos expor certas variáveis para fora, que sejam conhecidas quando nós estamos aqui no program. E nós façamos animal ponto para ver o que é que ele expõe. Se a propriedade for pública, ela vai aparecer aqui. Se for protected ou private, ela não aparece aqui na lista. E o protected é ligeiramente diferente do private. Nós vamos aprender isso mais à frente. Vamos tirar aqui esta instrução e esta instrução também. Eu vou agora voltar aqui à minha classe e vou dizer que afinal isto não é public. Vou dizer que isto é protected. Logo, se eu for aqui à minha classe animal e tentar ver o que é que ela tem disponível, eu vou reparar que o name não está disponível. Contudo, eu posso dizer, por exemplo, que o meu animal tem um peso. E o peso é medido em double. Vou-lhe chamar weight. E vou dizer que esta propriedade é pública. Logo, se eu voltar aqui ao meu programa, eu vou reparar que ele apresenta-me aqui o weight do meu animal. Certo? Ou seja,
O público, o public, aqui está cá por alguma razão. Não devem esquecer-se do public, do private e do protected quando declaram uma variável, principalmente quando estão dentro de uma classe. Há outras situações onde nem sequer podem declarar, mas isso também é mais à frente, nós veremos isso. Quando vocês não declaram qual é... agora falta-me o termo. Qual é a visibilidade de uma variável, ela por defeito é protected. Agora estou na dúvida se é protected ou se é private. Talvez até seja private. Não é pública sem dúvida. Certamente não é pública. Tanto que, se eu voltar aqui ao programa, ele vai-me só apresentar o weight. Certo? Pronto. Mais coisas. Nós temos, o que é que nós aprendemos até agora? Nós aprendemos que existem classes, nós aprendemos que dessas classes podemos fazer objetos. E esses objetos depois vão ter as características das classes que nós fizemos. Vamos agora levar isto um bocadinho mais além. Uma das características principais da programação orientada a objetos é a capacidade de uma classe conseguir herdar de outra. No fundo é a característica de herança entre classes. Deixa-me ver só o tempo que eu tenho disponível ainda. Pois, eu não arranquei o meu relógio, bem me parecia que eu já me estava a alongar. Eu vou terminar este tutorial por aqui e continuamos no próximo tutorial. Espero que estejam a gostar e continuem a seguir.